Mateus 28, vamos ler os 3 últimos versículos, o 18, o 19 e o 20. Você me acompanha na tua Bíblia, ou no teu smartphone. Você que não trouxe, pode nos acompanhar na projeção. Assim diz a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 nos diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Convido os irmãos a abaixar sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Oh meu Deus, fruto da sua graça, Pai, fruto das multidões de misericórdias do Senhor. É a minha oração, Pai, para que essa ministração frutifique no coração dos meus irmãos. Tem misericórdia do teu servo. Me livra, Deus, de ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. Que a palavra, Pai, que saia da minha boca seja alimento no coração dos meus irmãos, Pai, através da tua misericórdia. Em nome de Jesus é que oro, para que o Senhor, não eu, não a minha voz, mas o Senhor fale aos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma parte introdutória. Eu disse isso aqui uma certa vez, em relação a gente estar ouvindo a palavra do Senhor nos domingos pela manhã, e normalmente é escola dominical. Então tem algo a se aprender, não é? Algo a se aprender na escola dominical, com o que o pregador traz aqui para nós. Então, quando o pastor me convidou, eu tinha em mente dar uma sequência no assunto de santidade e santificação. E na minha oração com Deus, eu acredito que o Senhor tenha os motivos, tenha os alvos dele. Ele pensou primeiro em mim, que estava estudando. E eu acredito que depois Deus pensou na igreja, em ouvir a palavra de hoje. O tema da palavra de hoje. Então, eu quero que os irmãos tenham um coração macio, um coração alegre, disposto a ouvir as exortações que a palavra do Senhor traz para nós. Porque não é o Júlio falando, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que vai ser falada aqui hoje, comentada e refletida. Amém? Então esteja com o coração disposto a ouvir disso. Nesse texto, em algumas traduções da Bíblia, a palavra do Senhor, nós temos um título: A Grande Comissão. E eu quero trazer para os irmãos aqui hoje uma reflexão a respeito da autoridade da missão. A autoridade da missão. Missão de quem, Júlio? Da comissão. Eu comecei a fazer perguntas para o texto. É uma forma da gente entender o que o texto quer dizer.
E uma das perguntas que eu fiz aqui, numa parte introdutória, seria: quem deu autoridade para Jesus? A resposta ela vem, imediatamente: Deus. O próprio Deus. Jesus tem uma autoridade que foi dada pelo Pai, pelo Deus Altíssimo. Eu vou pedir para a mídia projetar o verso 18, Mateus 28, verso 18, na versão revista e corrigida. Leiam comigo, queridos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Presente, hoje, agora. Jesus tem todo o poder. Essa autoridade foi dada a Jesus pelo próprio Deus. Outra pergunta que eu fiz é: qual é a missão? Qual é a missão desta comissão, dessa grande comissão aqui, que se refere a esse texto que nós lemos, desses 3 versículos? Queridos, nós temos uma ordem que é de fazer discípulos de todas as nações. Vejam que os verbos, aqui tem o verbo ide e fazei. Ide, todos vocês. Fazei discípulos. Esses verbos estão no imperativo, estão mandando. Estão dizendo que é para se fazer. Então, esta é a nossa missão. Porque, nossa, Júlio, eu não estou nesse negócio aí, não. Ô, irmãos, você aceitou Jesus? Você é discípulo? Ou você está no outro hall de pessoas? No outro grupo? Se você faz parte da igreja, é a missão da igreja, dos discípulos de Jesus Cristo. E eu escrevi: nós somos as ferramentas que Cristo quer utilizar para alcançar o perdido. Onde que esse perdido está, Júlio? Ele está perdido, está do seu lado. No seu trabalho, na sua faculdade, na escola onde você estuda, na vizinhança, no seu condomínio. De repente você mora num condomínio. E no meu, gente, é tão difícil, porque é um pastor de um lado, um pastor na frente, um vizinho que é pastor. Mas a gente tem, de vez em quando, a oportunidade de falar de Jesus. E seu vizinho de baixo? Seu vizinho de cima, se você mora num condomínio horizontal? Qualquer oportunidade, você pode ser uma ferramenta de Jesus para alcançar o perdido, para ir e fazer um discípulo. Uma outra pergunta seria: qual o objetivo desta missão? Qual o objetivo da grande comissão? Qual o objetivo da igreja? Fazer discípulos. Jesus nos ordenou fazer discípulos. Não mandou fazer admiradores, recrutar crentes, só para encher a igreja. Encher a igreja de pessoas que não estão nem aí para a missão. Não é isso que Jesus quer. Não foi por isso que Jesus nos alcançou. Eu quero, deixando essa parte introdutória, falar com os irmãos a respeito desta grande comissão. E um primeiro aspecto é a respeito da competência do comissionador. Júlio, quem que é o comissionador? É quem trouxe a missão
para a igreja. No verso 18, nós tivemos a oportunidade de ler as duas versões aqui da Bíblia. Verso 18, na versão atualizada, diz assim: Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Na versão corrigida, diz assim: Jesus tem todo o poder. O próprio Jesus fala: é-me dado todo o poder. Eu quero criar um exemplo aqui, irmãos, para ver se fica mais fácil para a gente entender. Vamos imaginar um caminhão bem grandão, pesado, carregado. Esse caminhão, ele tem talvez o poder de um tanque de guerra, na sua estrutura, no seu peso. O motorista ali se sente, né? Ele olha pelo fato da altura da cabine, ele olha lá na frente, ele enxerga mais alto. É muito ferro, é muita lata, até alcançar o motorista. Muitos homens se sentem empoderados com isso. Mas aí você coloca a autoridade do guarda de trânsito, do agente de trânsito. Ele dá aquele apitinho dele, né? O caminhão tem que parar. Ó. O caminhão tem que parar. Gente, mas eu estou indo por aqui, aí o guarda de trânsito vem e me obriga a virar para a direita. Eu vou ter que dar uma volta imensa para me seguir o meu destino. E o guarda de trânsito fez isso. Por algum motivo, né? Alguma reforma, O caminhão tem o poder e o guarda de trânsito tem a autoridade. Vou contar uma coisa para vocês. Jesus tem o poder e a autoridade. Só para a gente entender. Jesus é o tanque de guerra, é o caminhão. Jesus é o guarda de trânsito nas nossas vidas. Esse exemplo que eu acabei de dar aqui, é para a gente entender que quem dá a ordem, ele tem autoridade, tem competência para fazer. Isso implica algumas coisas aqui, eu vou citar só duas. Queridos, é condição básica para nós, para o êxito da missão que nós estamos cumprindo. É uma condição básica a gente ter essa noção da autoridade e do poder do nome de Jesus. Lembram que a Bíblia fala? Em nome de Jesus, tudo que pedires em meu nome. Jesus nos ensina isso em várias passagens, várias referências bíblicas aqui no Novo Testamento. Então é importante, é uma condição muito importante que nós saibamos o tamanho da autoridade do nosso Deus. Ele é maior do que qualquer outra coisa. Então esta é uma certeza assim indiscutível que nos dará condições para falar do nome dele, para ir e para fazer discípulos. Para enfrentar inimigo, para enfrentar o Satanás, para enfrentar condições adversas que vêm contra nós, quando a gente se levanta em nome de Jesus. Uma outra implicação é que qualquer ordem dada pela autoridade máxima, é o nosso Deus Altíssimo, ela merece. A gente tem que ter a devida reverência para essa ordem, para o que foi dado. Júlio, como é que eu vou saber dessa ordem? Aqui tem muitas. Aqui tem muitos ordenamentos pastorais, vindos da parte de Deus, vindo da parte do nosso bom pastor Jesus. Novo Testamento cheio, as cartas paulinas,
muitos propósitos, muitos mandamentos. Então, qualquer ordem dada pela autoridade de Deus merece o nosso respeito. Ah, não, isso eu não vou considerar, não. Não, isso é lá do Antigo Testamento. Queridos, ao proferir a ordem, Jesus, quando Jesus fala assim, ó, ide! Vou fazer um comentário aqui. Tanto nos smartphones, nas Bíblias digitais, quanto nas Bíblias impressas em papel, a grande maioria delas, no Novo Testamento, quando é Jesus falando, está grifado, ou em vermelho ou em azul, normalmente. Os 3 versículos que nós lemos aqui, o texto base, Mateus 28, 18 ao 20, está em vermelho. Jesus não falava para uma multidão, Jesus falava para os discípulos. Então ele dizia, ide! Fazei. Era ordem. Ele não falou assim, ó Robson, você vê aí se dá para fazer, tá? Não, é para ir, é para fazer. Jesus, quando ele manda, ele quer ser somente obedecido. De forma clara, de forma concisa, completa e urgente. Jesus disse numa outra referência bíblica, os campos estão brancos. A Bíblia diz, os campos estão brancos. O que significa? Está precisando de colheita. Nós temos que ir lá buscar esse povo, esse perdido. Amém? Um segundo comentário que eu quero fazer a respeito da grande comissão, é o foco da grande comissão. O foco. Qual deve ser? Fazer discípulos. E como eu falei agora, é uma ordem, é imperativo. Queridos, Jesus não nos mandou fazer fãs. Vou postar uns vídeos no meu perfil do YouTube, do Instagram, do Facebook. E vou angariar muitos fãs. Quem tem fã é artista, é celebridade. Jesus não nos mandou fazer admiradores. E tem admirador, é ator, jogador de futebol, poetas. Embora tenha poesia na palavra de Deus, mas Jesus não nos mandou fazer isso. Jesus não nos mandou apenas evangelizar, ganhar almas e abandonar esses novos convertidos, esses bebês na fé, ou então um irmão que você sabe que veio de um outro lugar machucado. Você recebe e não consolida, e não continua a caminhada com ele ao discipulado. Ou fazer discípulos. Jesus não os mandou. Ele quer os convertidos. Ele quer os bebês espirituais amadurecidos. E o papel de amadurecer, de consolidar essas pessoas, é nosso, da igreja. Jesus não nos mandou apenas recrutar crentes e encher a igreja de pessoas. Eu falei isso aqui. Ele quer pessoas maduras. Vou colocar uma frase para os irmãos. A mídia pode projetar. Um discípulo, ele é um seguidor. Um discípulo, ele é um seguidor. Isso nos implica em guardar as palavras de Jesus e obedecê-lo. Obedecer a Jesus. Lembram daquela passagem que Jesus fala assim, tome a tua cruz e me siga. Jesus tem a cruz dele. Qual é a sua? O que você tem que renunciar para seguir Jesus? Menino, mas quando isso falou, o meu coração doeu. São tantas renúncias, é tanta coisa que chama a nossa atenção, que nos seduz.
E a gente não pode ser aquele menino mimado que fica sapateando. Ah, não, Jesus, eu vou ter que abrir mão disso. Vai ter que abrir mão disso para seguir a Jesus com alegria. Não é com teimosia. Feito um menino mimado. É com alegria no coração. Olha para o que Jesus fez por você. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia que muitos iam se esconder quando fossem perseguidos. E ele amou cada um. Ele amou você. O sangue naquela cruz foi por você. Hoje nós temos muita, queridos, não se enganem, tá? Aí vem Jesus. Aí vem a exortação. Hoje nós temos muita adesão na igreja e pouca conversão. Você se adere a um movimento evangélico para ir na onda, na vibe, e pouca conversão. E quando eu falo conversão a respeito disso aqui. É viver isso aqui. Nós temos grandes ajuntamentos de pessoas, numa vibe, numa onda evangélica, e pouco quebrantamento. Por isso eu disse no início, escuta essa palavra, não do Júlio, mas da voz do Senhor, com o coração quebrantado. Porque eu fiquei quebrantado com isso. Falei, Senhor, por que o Senhor está querendo falar isso para mim? Cheguei a pensar nisso. Diácono da igreja, 17 anos, já vai partindo para os 18 convertidos. Deus. Mas a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Porque, Júlio, eu não dou conta de fazer nada disso que você está falando aí. Eu também não dava não, irmãos. Eu relutei muito. Mas eu dispus o meu coração. Eu vou fazer um trocadilho aqui, para os irmãos entenderem essa mensagem. Hoje nós temos muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Muitas igrejas com pessoas vazias de Deus. E nós temos também igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Para a gente entender, muito barulho de pessoas vazias, rasas no Evangelho, rasas no conhecimento da Escritura. E poucas pessoas cheias de Deus. A Ivone foi muito usada por Deus para falar. Eu estava do lado ouvindo, ela falou, Deus falou comigo. Ela falou para outra pessoa, mas Deus falou comigo. Para a gente estar aqui e transmitir a palavra, ou estar sentado num grupo de vida e transmitindo a palavra, e essa palavra chegar no coração, a gente tem que estar cheio de Deus. Você está cheio de Deus? Do jeito que a gente está vazio de Deus, não chega a palavra, não chega no coração. Você não vai conseguir fazer discípulo, você não vai conseguir transformar vidas. E Júlio, o que é que nós temos que fazer? Busca se alimentar. Busca ser cheio de Deus. Busca o caminho. Busca a verdade. Essa verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, essas pessoas que estão dentro da igreja vazia são religiosos. Não são discípulos de Cristo. Partindo para o terceiro ponto diz a respeito do alcance da grande comissão.
Eu até vou falar bem pouquinho, porque, veja, o verso 19, na primeira parte diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. A palavra nações, terras, povos, etnias, culturas. Onde houver um povo, uma língua, uma cultura, uma raça, ali o evangelho deve chegar. É isso que Jesus está falando. Está projetado para vocês aí o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O pastor estava orando aqui na oração dele inicial a respeito das nações que estão em guerra. A Rússia, a Ucrânia. Agora, a Palestina e Israel. Guerras idiotas, matando civis, pessoas inocentes. Normalmente a guerra são entre forças armadas, são entre exércitos. A última guerra que estourou essa semana, ridícula, idiota, de pessoas que estão vazias de Deus e cheias de poder e se acham. Inocentes estão morrendo, crianças. Um pastor orou aqui, idosos, famílias inteiras sendo dizimadas. Cadê a igreja? Qual o papel da igreja? Aí Jesus vem e fala bem no meio do seu coração, assim, bem no meio do seu coração. Talvez através do pastor, talvez através até do bispo Josué, que chega aqui numa campanha de missão, pregando. Aí chega para você e fala: ô Joãozinho, eu sou muito ao meu coração, nós estamos abrindo um trabalho lá em Israel, lá na zona de guerra, e Deus falou muito ao meu coração para te enviar. A igreja vai bancar tudo. Então, 5 segundos de silêncio, e o silêncio impera na igreja. A palavra do Senhor diz: todas as nações. Mas eu vou dizer para você, irmãos, não precisa ser tão longe assim, não correr muito risco de vida, não. Só peguei o gancho da oração do pastor. Você pode fazer discípulo dentro da sua sala de aula lá na faculdade, no ensino médio, onde você está, seu vizinho. Um companheiro de um esporte que você pratica, uma caminhadinha, começa a falar de Jesus para essa pessoa. Seu colega de trabalho, seu companheiro de viagem, de repente você trabalha viajando. Terminal rodoviário, aeroportos. Se tiver a oportunidade, fale. Júlio, eu sou tão tímido. Vai com timidez mesmo. Eu tenho medo de falar de Jesus. Vai com medo mesmo. Não tenha vergonha do evangelho. O alcance da grande comissão são todas as nações. Um quarto ponto, a gente já partindo para o final. Eu quero citar para os irmãos aqui algumas implicações desta grande comissão. O primeiro deles é: quando a gente age indo e buscando fazer discípulos, batizando, ensinando esses discípulos, a gente envolve a integração de novos convertidos. Júlio, e se não tem novos convertidos, porque a gente não tem recebido novas pessoas que não são convertidas, né?
os famosos gentios da época de Jesus. Você conhece alguém que está longe de Jesus e está dentro da igreja? Você conhece alguém que chegou recentemente aqui na igreja e está assim um pouco solto? Não está indo em grupo de vida, vem nos cultos, vem no culto da manhã ou no culto da noite. Não está integrado. Que tal chegar aí e envolver essa pessoa? Irmãos, a igreja é muito importante. O congregar, o estar juntos. Não existe cristão isolado. Não existe crente isolado. Vou ficar daqui, o dia que eu for cantar, eu vou na igreja. O dia que eu for lá para a porta, lá, dar o bom dia, boa noite, eu vou na igreja. Pô, eu não vou mais não. Não existe. Não existe brasa fora do braseiro. Aliás, existe. Você conhece a história da brasa que está fora do braseiro? Você arrasta ela do braseiro assim, ela vai apagando, perdendo a chama. A brasa, ela é incandescente, bonita, aquela cor linda, alaranjada, com temperatura suficiente para queimar, para levar fogo, fogo de Deus. Aí você vai e afasta a brasinha do lado assim, ó, do monte de brasa. Ela vai perder a cor, vai perder a luminescência, vai perder a temperatura e vai virar um carvãozinho sem utilidade. Quando muito, lá na frente, se alguém jogar ela na terra, talvez ela sirva de fertilizante. É isso que você quer? É assim que você quer ser? Acredito que não. A igreja, ela foi instituída por Deus para que novas pessoas sejam integradas. Novas pessoas sejam integradas a ela, através das nossas vidas, através do batismo que vai acontecer. Essas pessoas precisam ser batizadas, precisam ser instruídas na palavra. Mídia, por gentileza, a mídia podia projetar Gênesis, capítulo 12, verso 6. Ou é o 8? Projeta o 8, Vinícius, por favor. Verso 3. Me falhou aqui a memória, queridos. Perdão. Li essa palavra ontem. Gênesis 12, verso 3, para eu complementar, fechar esse raciocínio. Vamos ler só a última parte do versículo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você soubesse que um discípulo de Jesus chamado Júlio teve a oportunidade de falar de Jesus e salvar toda a tua família, e a tua família não foi para o inferno, e ele não fez. Aí lá no céu, quando você tiver a oportunidade lá e ver o vídeo, né, um vídeo digital massa da vida passada do Júlio, você fala, olha, minha família perdeu a oportunidade de ser salva inteira, porque o Júlio se negou. O Júlio não se levantou. Eu quero que os irmãos pensem a respeito desse versículo aí. Se esse homem que escutou essa determinação de Deus, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se esse homem não tivesse simplesmente obedecido à voz do Senhor, quando ele falou, vai para o rumo que eu te mandar,
Sai. Sai do meio da tua parentela, da tua casa. Sai do meio da sua zona de conforto e vai. Se esse homem não tivesse feito isso, queridos, isso aqui não tinha chegado para nós. Ou eu até diria que teria chegado Jesus, o Deus teria levantado outro Abraão. Então é para a gente pensar as implicações da grande comissão de que nós, como igreja, fazemos parte. Ainda a respeito dessas implicações, na parte do ensino, já aqui no verso 20 diz assim, Mateus 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar o que Jesus mandou. O que Jesus mandou está onde, queridos? Está na palavra do Senhor. O que Jesus mandou, eu não vou entrar aqui em discussões teológicas e doutrinas, mas Jesus já mandava lá no Antigo Testamento. Muitas figuras apontam, muitos símbolos apontam para Jesus no Antigo Testamento. Jesus já nos ensinava, através dos profetas, através dos grandes personagens que a gente tem aqui, que viveram no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus nos ensina de forma clara nos 4 evangelhos. Jesus nos ensina de forma tremenda, impactante, através das cartas de Paulo. Não se trata de você achar. Vocês já ouviram falar de uma ciência chamada axologia? Pastor Robson, eu achei que. Você não tem que ensinar em cima de modismos, em cima de tradições humanas, em cima de legalismo, né? De leis. É ensinar a palavra de Deus. É assim que nós fazemos com o fazer discípulos. Ensinar, a palavra aqui diz todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não apenas as coisas agradáveis, os ensinamentos agradáveis, as palavras agradáveis. Nós devemos ensinar toda a verdade da palavra. Não dá só um docinho na boca, a gente tem que dar comida sólida. Não é só o leite. A gente tem que falar da verdade, mesmo que a verdade doa. Eu falei inicialmente aqui para os irmãos, eu juro que eu queria estar falando de outra coisa aqui. Mas o pastor me deu essa liberdade de trazer outro tema. E essa palavra, ela é dura no nosso coração. É duro escutar exortação. Jesus ainda fala aqui para ensinar a guardar. Guardar todas essas coisas, todos esses ensinamentos. Queridos, guardar não é somente a gente guardar na cabeça. Decorei. Nossa, está decorado, pode perguntar do A a Z. Aqui está firmeza, massa. Só fala a referência aí que está na ponta da língua. Você está praticando? O guardar não é só memorizar, é viver. O guardar é você ouvir uma exortação, colocar para dentro e passar a viver aquilo, converter. Uai, eu estava fazendo errado, eu tenho 18 anos de crente, e de repente a irmãzinha vem e fala uma coisa aqui e me despertou. E você procurar viver. Não é só guardar, memorizar. O discípulo é aquele que obedece. A mídia, por gentileza, projeta Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 14. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 15, verso 14. O discípulo é aquele que obedece. Diz assim,
Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ó, ele ultrapassou os lindes, ele ultrapassou os limites. Isso aqui é Jesus, tá, queridos, falando. Ele ultrapassou os limites do discipulado. Amigos. Vós sois meus amigos se fizeis o que eu vos mando. O discípulo é aquele que obedece. Sabe o que a gente vê hoje, queridos? Não somente na nossa igreja. Não somente na nossa igreja. Mas a gente vê pessoas que querem conhecer, querem compreender, querem descobrir, querem explorar, e assim a gente vai passar uma parte boa do dia aqui, elencando adjetivos semelhantes, mas não querem obedecer. Aí eu trouxe esse versículo aqui. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para a gente finalizar, motivos para cumprir a grande comissão. Motivos para que nós, como igreja, vamos lá na frente para cumprir o ID do Senhor. O poder de Jesus à nossa disposição. A presença dEle nas nossas vidas. Está no versículo 20 aqui. E a ordem dEle para nós. Ele não simplesmente pegou, trouxe, salvou a nossa vida e nos largou sem rumo, sem bússola, sem direção. Tem uma ordem, tem um ensinamento, tem um ordenamento aqui, ó, do que fazer. Jesus tem todo o poder e a autoridade e não sobrou nada para o inimigo. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Então o poder de Jesus está à nossa disposição. Lembram quando a Bíblia diz aqui, falará em meu nome, expelirá demônios em meu nome. Sai em nome do Júlio, não vai sair nunca. Sai em nome de Jesus e vai sair. Você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus. O diabo ele pode ser astuto, ardiloso, sagaz, traiçoeiro. Mas Jesus tem todo o poder. Lembra? Todo o poder e a autoridade no céu e na terra. Gente, a presença de Jesus está aqui no verso 20. Ela é contínua nas nossas vidas em todo o lugar. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. Nossa, Júlio, mas eu tenho passado um deserto, uma dificuldade tremenda e... Você vai dar N motivos. A parte final, a segunda parte do verso 20 diz, e eis que estou convosco. Porque era uma comissão. Não era só um. Eis que estou convosco. Todos os dias até a consumação. Então você não está sozinho. A presença de Jesus é uma constante independente das circunstâncias, queridos. E a ordem de Jesus, o ensinamento dele, o ordenamento, a direção. Hoje nós temos uma facilidade tremenda para encontrar endereços, certo? Quem é motorista sabe, nós temos nos aparelhos de celular, os carros mais modernos já tem lá no painel, né, no aplicativo do computador de bordo, um mapa, né, um GPS. Às vezes você nem digita, você só fala para o GPS do carro, ele já digita lá, Igreja de Nova Vida de Goiânia. Ele já te dá o endereço direitinho e tal, e
Jesus deixou isso para nós através da palavra do Senhor. Jesus deixou a ordem do ide e do fazei. Fazer como? Que jeito que é esse negócio de fazer discípulo? Está aqui na palavra. Júlio, eu não entendo não. Cola comigo. Vamos estudar juntos? Vamos aprender junto a palavra do Senhor? Cola com seu líder de grupo. Chama o pastor. Não fica só. Se o nosso Deus Altíssimo, através do seu Filho amado, Rei soberano, Jesus Cristo, deu a ordem, cabe a nós como igreja cumprir. E eu quero partir para a conclusão, queridos. Deixa eu ver se o pastor vai me demitir aqui, porque eu não estou olhando. Olha, não vai não, menino. Aleluia. Estava esquecido o cronômetro. Queridos, eu vou pedir para a mídia projetar umas perguntas que eu fiz para mim. Você tem feito discípulos? Na verdade, a palavra do Senhor fez para mim quando eu estava produzindo esse esboço. Você tem buscado os perdidos? Você tem sido um ministro da reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Cristo? Nessa hora, queridos, esse momento aqui era um momento que eu estava sozinho, em casa, e eu engasguei como estou engasgado agora. Se a resposta para essas perguntas aí é não, nós estamos com um problema. Eu estou com um problema. Vinícius, projeta aquela frase final. Eu quero deixar essa frase com vocês. Por que você ainda não se levantou para ganhar o perdido? Por que você ainda não se levantou? Ou só virou para o lado e falou com um irmão, convidando ele para o grupo de vida que você pertence? Ah não, Júlio, isso aí é o líder que tem que fazer. Então você não é discípulo? Você não faz parte da grande comissão? Ah não, Júlio, eu não tenho tempo. Nosso tempo, ele é consumido pelas nossas prioridades. O que você tem priorizado? Então, queridos, eu fiquei engasgado. Porque parte dessas questões, a resposta para mim é não. E eu espero, em nome de Jesus, o Deus Altíssimo, que nós possamos aprender com a palavra do Senhor, aprender com os irmãos, nós possamos ser tocados. E não ter isso somente como um puxão de orelha, assim. Sabe aquele puxão de orelha que o menino deixa de fazer uma tarefa que o pai ou a mãe mandou? Aí você só puxa a orelha dele, ele fica murchinho ali no cantinho e tal. Amanhã esquece, vida que segue. Eu espero que essa palavra possa falar ao coração dos meus irmãos e despertar a gente para que a gente possa ir e cumprir a ordem dada, fazer discípulos. E eu vou repetir.
Vale mais o que para você? Uma pessoa, uma alma, as suas coisas, as pessoas. Essa frase, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, ela está aqui de uma outra forma, está dentro da palavra do Senhor. Fique de pé. Curva sua cabeça, eu quero orar pela igreja. Se os nossos irmãos do Ministério de Música quiserem subir. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela riqueza, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, porque falou primeiro ao meu coração. E nós queremos sim, Pai, cumprir o ID do Senhor. Nós queremos sim, Pai, fazer discípulos de todas as nações. Nos capacita, Pai, porque precisamos, nós por nós mesmos, não sai nada de bom. Nós precisamos aprender, Pai, com o Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus, nos dá intrepidez, nos dá coragem para falar do Teu Evangelho, Pai, para quem está do nosso lado, para quem precisa de ouvir Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos um discípulo melhor do que nós temos sido. Pai, se eu, ou se o meu irmão, a minha irmã, não tem sido um discípulo do Senhor, ó Pai, quebranta o coração. Quebranta os nossos corações nesta manhã. Para que essa palavra possa transformar. Para que o meu irmão possa buscar a ser um discípulo do Senhor. Para que o irmão e a irmã que tem um talento, Pai, que não está enterrado, mas está paralisado. Tem um talento para com as crianças. Tem um talento para cantar. Tem um talento para liderar. Tem um talento de serviço, de servitude, que pode abrir as portas da casa, Senhor, para receber o Teu povo nos grupos de vida. Toca os corações, Pai. Toca nos corações da Tua igreja, porque nós, incluindo eu, possamos aprender a sermos discípulos melhores, Senhor, dentro da Tua seara. E que nós possamos sim responder, Pai, sim a todas as perguntas que foram feitas. Em nome de Jesus é que oramos. Eu bendigo o Teu nome, Pai, em todo o tempo. E que o Senhor, nas Suas infinitas graças e multidões de misericórdias, o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus é que oro. Amém.